Quem nunca sonhou em largar tudo para viajar pelo mundo? O convidado de hoje não só fez isso, como transformou essa paixão em profissão. Dono de uma das mais tradicionais agências de viagens de Porto Alegre, Beto Conte fechou 2024 batendo uma marca pessoal. 155 países visitados em 6 continentes. Beto também levou milhares de gaúchos com ele em 30 anos de aventuras ao redor do planeta. É sobre essa experiência e sobre exemplos que podem inspirar Porto Alegre que a gente vai conversar hoje. Esse programa tem Rafaela Knevitz e Laura Borges na produção e Leandro Carvalho na equipe técnica. E hoje não tem o PG aqui comigo, Paulo Germano, porque ele está ainda voltando de férias, então ele retorna só no próximo episódio. E aí ficou comigo a honra de receber aqui no nosso programa esse grande convidado, Beto. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente conversando nesse início de ano. Muito bom, Juliana, estar aqui, aos ouvintes, né? É sempre bom conversar, né? E início de ano é época de colocar metas, né? Planejar as férias. Planejar as férias, mas principalmente definir, né? O que a gente quer da vida, né? E a gente sempre tem que dar o primeiro passo, né? Então eu gosto muito dessas viradas de anos para estabelecer, né, as metas. Uma delas que eu me dei conta na virada era que eu estou indo para a Itália em maio. Né? Eu sou descendente italiano, tenho um italiano de ouvido, né? E daí num dos pulinhos do 7 eu coloquei na hora ali, vou pegar esses 2 meses para dar uma recapitulada no meu italiano para aproveitar mais a viagem, né? Então, de colocar em prática o italiano, né? Então, é sempre bom, né, ter como essas viradas como oportunidades da gente colocar novas metas, né? Ou reforçar metas antigas. E a meta de viajar, nossa, quem não gosta de viajar, né? É muito difícil encontrar alguém que diga, não gosto. Porque viajar é uma forma de abrir novos horizontes, perspectivas. Como é que é essa tua história? Vamos começar lá do começo? Porque, olha, conhecer 155 países, isso não é para qualquer um, né? Como é que começou essa aventura aí? De cada vez, né? Então, eu sou caxiense, né? Então, de uma região homogênea de cultura italiana, né? E eu tive minha primeira vivência internacional nos Estados Unidos, né? Passei um ano do high school em Pittsburgh, Pensilvânia, que o ano passado eu tive a oportunidade de retornar, já voltei 4, 5 vezes, né? Exatamente por uma homenagem ao meu treinador de natação, né, da escola. Muito legal de fazer homenagem em vida, né? Então, os atletas que ao longo da história dele tinham nadado, tinham sido treinados, né? Fizemos esse evento, então foi muito legal. Revisitei minha família americana e o legal de viajar é deixar marcas, né? Então, da mesma maneira que essa minha primeira viagem internacional me deixou marcas até hoje, a fluência no inglês, ver que o mundo era muito mais amplo do que eu conhecia até então, né? Então, nós que saímos tudo de Santa Cruz, né, de imigração alemã, eu de Caxias de imigração italiana, Pittsburgh era uma típica cidade americana multicultural, com gregos, eslavos, pessoal do sul do Mediterrâneo, né? Os ingleses, né? Então, várias ondas de migração, né? E que refletia na minha escola, ali, né? O bichinho te picou, o bichinho da viagem te picou. E além disso, tu convivia, né, como qualquer programa de intercâmbio que a gente tem na Trip and Travel dos high school, convivi com pessoas do mundo inteiro que também estavam fazendo intercâmbios nas escolas da região. Isso lá nos anos 80? Isso final dos anos 70. Tá. Então, uma das minhas colegas era Jeanne, da Rodésia, que é um país que deixou de existir, virou Zimbábue, né? Outra era da Boiana, da Iugoslávia, que também se dividiu em 6 países, né? Então, esse mapa mundi que a gente vai construindo a partir de pessoas que tu conhece, ele também se altera ao longo dos tempos, claro, né? Claro. Então, isso é muito legal, a oportunidade de a gente estar praticando a história. Tu me falaste que tu fez mestrado e doutorado na área de história. Eu sou apaixonado por história e eu vejo viajar como um grande mosaico onde tu vai colocando peças, né, nesse planeta Terra tão fantástico e diverso que a gente vive, e ao longo dessa
colocação de peças, as interligações, porque tudo se conecta, né? Claro. Então, seja a história regional com a internacional, ou seja, de um país com outro, né? Então, cada vez que a gente viaja, a gente aprende um pouco mais e compreende essas interligações que existem, sem dúvida, né? Tá, mas aí tu foi para lá, fez o intercâmbio, voltou. Então, voltei, daí eu era bom em matemática, entrei na engenharia civil aqui na URGS, daí no segundo ano eu queria algo mais de humanas, na época ainda dava para fazer 2 cursos, eu entrei na arquitetura, e na dúvida se eu queria fazer engenharia ou arquitetura, acabei me formando nas duas, né? Mas sempre com essa pegada desse mundo maior que existia por aí. Então, durante as férias acadêmicas, né, eu fiz a primeira backpacker, mochilão, né, que todo mundo faz, que é ir para o Peru, né, então fazer a trilha Inca, depois a outra foi até o extremo sul da Patagônia, e até que quando eu me formei no meu primeiro curso, que era engenharia, eu já tinha tido uma experiência acadêmica, de ter uma experiência de trabalho. Então, a minha primeira foi na Iugoslávia, na época ainda Iugoslávia, era anos 85, ou seja, bem 5 anos após a morte do Tito, que foi o grande unificador da Iugoslávia, 5 anos antes da Iugoslávia se desmembrar na Eslovênia, Croácia, Sérvia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro, né? E então foi bárbaro estar num país ainda de regime socialista e tão diverso etnicamente, né? Daí a segunda experiência foi na Suíça, que daí seria uma continuidade acadêmica. Eu tinha sido trabalhado como auxiliar de pesquisa na área de concreto na URGS, e daí eu me formei em primeiro lugar, fiquei bem feliz aí, e consegui essa bolsa para estudar patologia de estrutura de concreto armado em Lausanne, na Suíça. Pronto, melhor impossível. E daí então estava na Suíça, no segundo inverno, né, disse, né, não vou conseguir ficar mais um segundo inverno aqui. Para quem conhece, a Suíça é lindo no verão. Eu conheço Lausanne também, é uma cidade graciosa. Linda, né, as margens do lago, né, mas o inverno é longo, né, então no segundo inverno eu fui para a Ásia. Eu quero para ser só umas férias entre Natal e Ano Novo, eu realizei, a gente sempre sabe, a gente tem nossas coisas que a gente trilha na vida desde criança. Eu lia lá o Simbal Maruja, As Mil e Uma Noites, e era encantado com a Ásia, né? E o que era para ser alguns meses, acabei ficando 1 ano na Ásia, e que foi o ano transformador, né? Então, o conceito da Trip and Travel, que você sempre volta diferente de uma viagem, refletiu aquele meu momento, né? Onde... Trip and Travel, só para te interromper e explicar para quem está nos ouvindo e não sabe, é a tua agência de viagem, é isso, né? Exato. Então ali que nasceu a ideia. Então, aí que, naquele ano, eu estava no Caxemir, no norte da Índia, deitado numa pedra, assim, olhando as montanhas, e pensei, que legal se minha vida pudesse ser assim, né? Todo dia conhecendo novas culturas, novas línguas. Ali naquele momento era a questão do Caxemir, que era metade paquistanês, metade indiano, ou seja, cada lugar que tu vai, tu pode esmiuçar a história, a cultura local e a geopolítica, que é uma área que eu adoro, né? E daí eu disse, e por que não, né? Então, na época eu tinha uns 25 anos, né? Disse, por que não, né? E daí, mas e daí qual área que eu iria me preencher totalmente? Daí eu pensei em jornalismo, história, idiomas e viagens, né? Então, com isso, abrange, né, minhas 4 áreas de interesse, E daí fiquei com isso, fiquei viajando mais meio ano. Beto, mas só explica uma coisa, esse 1 ano aí, como é que tu fez para te manter? Então eu tinha trabalhado, eu estava na Suíça. Tu tinha uma grana guardada. Né, trabalhei e a Ásia era muito barata, principalmente a Ásia da época, né? E a Ásia da forma que eu viajei super roots, né? Então utilizando transporte local, ficando em acomodação local, comendo em mercado. Então deu, e foi exatamente por ter esse formato de viagem, né, onde permitia uma imersão total na cultura, que eu vi que era isso que me tocava, né, de ser viajante, não de ser um turista. E daí quando eu voltei para o Brasil,
Então, posterguei, depois adiei e cancelei a minha especialização na Suíça, voltei para o Brasil e retomei, comecei a trabalhar na área de cálculo estrutural, mas num programa de televisão fui chamado, como aqui contigo, e fiquei falando dessas minhas viagens, a viagem para o Tibete, né, que eu cheguei até o Potala de uma forma, na época, não autorizada, que ele estava fechado para estrangeiros. E depois me chamaram para uma segunda entrevista e acabei produzindo esse programa sobre viagens, e nisso me aproximou de, no final daquele ano, abrir a Trip and Travel. E aí, né, o cálculo estrutural foi para as cucuias. Foi para as cucuias, graças a Deus, né? Mas é muito legal essa questão de tudo na vida são escolhas, e sempre em qualquer escolha tem ganhos e tem perdas, né? Então a gente deixa a estabilidade de uma formação, né? Sempre na época eu pensava, mas eu já investi 5, 6 anos, né? Vou abrir mão disso. Mas hoje, 40 anos depois, né? É lógico que aqueles 5 anos não eram nada frente a toda essa história que eu construí depois, né? Às vezes tem que ter coragem, foi uma decisão corajosa, né? É difícil. Eu me lembro que o meu primeiro ano, quando eu retornei da Ásia, então tinha ficado alguns anos na Europa, na Ásia, foi o pior ano da minha vida, porque daí eu voltei para cá, todos os meus colegas que tinham se formado há 3 anos antes já estavam encaminhados em termos de carreira profissional, e eu estava tendo que reiniciar, né? E é mais do que reiniciar do zero, é reiniciar com um monte de ideias que não se encaixavam dentro da realidade que tinha aí, e de todas as minhas expectativas de como o mundo tinha me transformado, né? E então, graças a essas oportunidades que a gente tem de reencaminhamento, então abri a Trip and Travel. Isso em 1988. 1988. E alguns anos depois, eu comecei a fazer apresentações culturais, né? Resgatando tudo que eu viajava, eu pegava e apresentava. E nisso, em 94, o Monsieur Roche, um historiador francês, o grande intelectual gaúcho que formou tantos diplomatas pelo mundo, Monsieur Roche. Alexandre Roche. Alexandre Roche. Ele me convidou para a gente fazer uma viagem pela França. E nisso surgiu, em 94, exatamente há 30 anos atrás, o Grand Tour, né, que era para ser uma única experiência, o Grand Tour de France, que a gente percorreu as diferentes regiões da França, Normandia, Bretanha, o Vale do Loire, Alsácia, Borgonha, e fomos até a Provence. E que acabou virando um produto, né? Então, um conceito de viagem, uma viagem de imersão cultural, que a gente comemorou em 94, 30 anos de Grand Tours. Foram 55 edições, onde a gente percorreu... Em 2024, quer dizer? Em 2024. Comemorou os 40 comemoramos anos. os 30 anos daquela primeira viagem de 10, 1994, né? Isso aí. E então, foram 110 países que a gente percorreu. E é muito legal porque é um clube de viagem, né, praticamente, porque somos pessoas que somos movidos pelo mesmo interesse. São grupos que viajam contigo? São grupos que viajam comigo há 30 anos e é aberto a novos ingressantes, né? Então, mas é muito legal que sempre que eu lanço, o grupo já pré-existente já adere, já vai trazendo amigos. Tem gente que viaja nesses 40 anos, todo ano contigo? A Sandra Pacheco, que foi homenageada nesse jantar onde a gente comemorou os 30 anos, ela já fez 19 Grand Tours, né? Então, e 50% dos nossos viajantes já fizeram 8 ou mais, né? Então, o índice de repetição é bem grande porque eu sempre busco algum destino diferente, bem dentro desse conceito de ser complementar, né? Então, a gente sempre é uma imersão. Quando a gente vai para algum lugar, por exemplo, agora, daqui um mês eu estou indo para a Arábia Saudita. Então a gente faz Arábia Saudita, Omã e Bahrein, né? Então a gente vai mergulhar no mundo árabe, né? Então todas as transformações que aconteceram na Península Arábica, desde a época de Maomé até o descoberto petróleo, e todas essas transformações que ocorreram no século XX e estão avançando aqui no século XXI. Então, eu sempre busco serem viagens de geopolítica inspirado e
e seguindo o legado do Monsieur Roche, né? E a gente aprender pois ao longo isso da que eu ia viagem. dizer, são viagens para aprofundar mesmo conhecimentos e tal, não são viagens supérfluas. É a maneira como eu gosto de viajar. Então a gente faz palestras pré-viagem, né? Que é a oportunidade também da gente ir se conhecendo, né? E durante a viagem sempre tendo os melhores guias e em algumas das viagens levando guias acompanhantes. Por exemplo, a gente tem o grande historiador e arqueólogo Francisco Marshall, do Estúdio Clio, sim, claro. que com ele a gente faz as parcerias do mundo grego, né? Então agora em maio a gente vai para a Grécia fundamental com o olhar dele, né? Então sempre são formas de viajar onde a gente toca, onde a gente aprende a gente se transforma, né, Juliana? Eu estava vendo agora as tendências de viagem para 2025. Eu publiquei recentemente alguns textos na minha coluna dessas grandes plataformas aí que fazem sempre uma análise de dados e tal. E se fala muito em viagem, turismo e experiência hoje em dia, né? Que é essa viagem aí de viver a cultura local e tal. Mas isso tu já fazia desde os anos 80, então, né, na verdade? Isso, então a questão de experiência é o que está no nosso DNA, né? Meu como viajante da nossa empresa, né? Então, tudo na vida tem que ter um significado, né? Claro. Que é como nos marca, que é porque que a gente vai se lembrar de 30 anos depois de alguma coisa, seja um prato, seja uma história, seja uma pessoa que a gente conheceu, e viajar, né? tem valor mesmo eu acho que se tu respeita a cultura local, conhece as histórias, vive aquilo, porque essa viagem, esse turismo de massa desrespeitoso, isso não tá com nada, né? O que eu acho principal, Juliana, a gente já tem ideias pré-concebidas e tu leva elas contigo e traz de volta, né? A gente tem que estar aberto, a gente tem que ser rever, né? ser surpreendido e sempre entender um destino como fazendo parte de uma determinada cultura, né? E ter seus motivos. Eu me lembro perfeitamente de uma transição também daquele ano sabático, onde no norte do Paquistão a gente fez umas trilhas ali para o K2, que é o segundo maior pico do mundo, e numa das paradas a gente ficou numa família onde tinha o senhor muçulmano com 2 esposas. E naquele mundo rural, longe de tudo, as mulheres convivendo e sendo parceiras me pareceu tão uma forma de amenizar aquele isolamento, né? Que daí um mês depois nós estávamos fazendo a subida até o campo base do Everest, já no Tibete, e nós ficamos acampados numa tenda onde tinha 2 pastores que tinham a mesma esposa, né? Que é a poliandria, que é muito comum, de uma forma de não ter que dividir os campos, né? Os filhos casam com a mesma esposa, né? Então daí no final, e também ali um monte de moleque, né? Quem é filho, quem é sobrinho, eles não sabiam, todos tratavam bem, né? E daí no final tu te questiona o que é o correto, né? A poligamia islâmica, a poliandria tibetana ou a monogamia judaico-cristã. Pois é. Então a gente sempre tem que ter o cuidado de analisar dentro de um contexto. Perfeito. E analisando dentro do contexto, a gente aprende, cresce e quebra preconceitos e sai mais sábios, né? Ou tenta sair mais sábio dessa história, né? Tá, e assim, essa pergunta tu já deve ter recebido umas 1000 vezes nesses 30 anos, 40 anos, sei lá. Qual foi o lugar mais legal desses 155? Difícil, né? Pergunta difícil pra caramba. Não, mas é tranquilo, porque eu tenho meus prediletos. Eu divido por continentes. Tá. Então, na Ásia é o Sudeste Asiático, e dentro do Sudeste Asiático o Laos, e dentro do Laos a cidadezinha de Luang Prabang, às margens do Mekong, que é a Ásia de antigamente, que é a Ásia de quando eu viajei nos anos 80, né? E que é muito legal. Na África, Mali, que é na África Ocidental, que é onde tem a cidade de Timbuktu, tem os penhascos dos Dogons, tem o rio Níger, tem o deserto Saara. Então, é um dos lugares mais icônicos, onde agrega tantos elementos emblemáticos. Que hoje está off-limits, porque tem uma guerrilha, né, no norte do país. Nas Américas, a Guatemala,
pelas cores dos têxteis, é o país com maior diversidade étnica das Américas, onde tem os grupos tribais que mantêm suas tradições, seu idiomas, seus padrões têxteis, que são muito legais. E daí na Europa, vou cair num clichê ali, mas é porque é o que de fato tem mais paixão, né? Que é a França, né? Em função da diversidade regional francesa, né? Desde da Córcega até a Bretanha, passando pela Alsácia, cada região tem sua gastronomia, sua cultura, né? E com Michel Rocha a gente aprendeu a percorrer as personalidades culturais, intelectuais, históricas de cada região. Então eu sempre, nas minhas viagens, eu fico adotando os nossos personagens prediletos, né? Desde Ramsés II no Egito, né? E os grandes reis do Khmer no Camboja, assim por diante. Que é muito legal, é que tu cria uma cumplicidade, né? Então eu gosto de contar histórias, né? E tu se apropriando da história oficial, né? Com seus personagens, e dentro disso as questões humanas, as forças e fraquezas que tem o ser humano, né? A gente aprende muito, né? Então eu gosto muito dessa história dinâmica, né? E nesses 155 países, tem algum que tu te arrependeu, que tu não volta nem que te paguem? Tá, e daí o quinto continente, que é a Oceania, é a Nova Zelândia, né? Faltou. Então, em função de esportes, ligação com a natureza, né? Que é muito legal. E tem muito brasileiro lá também, né? Sim. Fazendo intercâmbio e tal. Queenstown, os grandes prestadores de serviços são brasileiros. Então deixa eu refazer a minha pergunta agora, que eu te cortei antes, né? Esqueci da Oceania. Nesses 155 países, tem algum que tu não voltaria nem que te pagassem? Tudo decorre de experiências, né? A maior parte do tempo eu sempre tive experiências positivas, porque tu tendo um olhar positivo, né? As coisas acontecem, né? E do limão se fazer limonada. Mas tem perrengue, né? E aprender com os erros, né? E com as dificuldades. E os desafios que tem, que é sempre... normalmente as boas histórias a contar é onde tiveram grandes desafios. E os perrengues? Mas uma história que eu conto, que eu coloco na minha blacklist é El Salvador. Né? Então, El Salvador, um pequeno país na América Central, né, com muita questão de gangues. E nós estávamos numa praia, eu e um amigo meu, ele estava na água surfando, eu estava na areia. E daqui a pouco eu ouço uns passos, eu me viro e está um rapaz com uma machete, aqueles facões, né? E ele recolhe tudo que eu tenho aí, a mochila, o note, a câmera, celular, e leva tudo, né? Um assalto. E numa praia a 1h30 de São Salvador, que é onde a gente estava. Então, tu te vê assim de calção de banho, sem chinelo, né? Para voltar foi complicado. Consegui dinheiro emprestado com uma turista, e comprei um chinelo de dedo, uma camiseta e o dinheiro para o ônibus para voltar, né? Então, esse é o lugar que eu tenho... Assim, que sempre quando me perguntam eu digo que para esse que eu não voltaria, tá visto, né? Pelo trauma que fica, né? Porque não é fácil, tu tá viajando, ser assaltado, ser furtado, é terrível, né? E mais a insegurança, tanto que daí no dia seguinte eu quis sair. Eu normalmente não tenho medo, né? Mas ali eu não gostei da experiência. E assim, tu é natural de Caxias do Sul, mas é praticamente um porto-alegrense, né? Porque tá aqui desde 1980. Eu vim fazer faculdade nos anos 80 e fiquei. É como eu, já virou porto-alegrense. Exatamente. E quando a gente... O tema do programa perimetral, né? O que eu acho muito legal, Juliana, a gente ter o privilégio de morar numa cidade que tem tantas atividades culturais, tanta diversidade, de sair do nosso meio, da nossa zona de vizinhança, né? E conhecer algo diferente. Vai para Viamão, né? Vai para Tapes, vai para... Quer dizer, não precisa viajar o mundo e a 155 países para encontrar um destino legal para visitar. Exatamente. Agora, no final de semana, Juliana, eu fui com a Helena, minha filha, para Cachoeira dos Borges,
que é em Mampituba, que é a última cidade gaúcha antes de Praia Grande, que já é em Santa Catarina. Ali aos pés dos canyons, um parque nacional, vegetação protegida. Então tomamos banho na cachoeira na parte de cima, na cachoeira na parte de baixo, andamos a cavalo, né? Então, sabe, um dia, ou seja, um pernoite, um dia, 2 dias, né? E tu sai, tu desconecta e algo totalmente diferente. Então, nossos ouvintes, façam isso, né? Escolham algum lugar que vocês não foram ainda, né? Nós temos os cânions, nós temos Pelotas, nós temos a região das Missões, as vinícolas, né? Então temos tanta coisa legal, né, para fazer aqui nas proximidades, além de sair do nosso só sair do nosso bairro, também a gente já tem tanta coisa bacana, e às né? vezes até no nosso bairro tem coisa bacana que a gente não sabe. Tem isso também, só sair do teu trajeto, né? Eu gosto de fazer muito de bicicleta ou a pé, e quantas vezes eu me vejo passando por um local que eu passo todo dia e só tá com outro ritmo ou mais atento, né? Ver uma casa, uma árvore, né? Então é muito legal essas imagens que reforçam o nosso carinho por onde a gente vive. E em tudo que tu viu de turismo, assim, né? A indústria do turismo, o preparo dos países, dos lugares para receber o visitante, será que Porto Alegre tem a aprender? Tem algum exemplo aí que tu acha que seria interessante? Nós temos uma ótima localização, porque nós estamos na rota, né? Então, São Paulo, Florianópolis, Uruguai, Argentina, né? Então, poderia ser... Sempre se imaginava, na época dos fóruns, dos jogos a Copa do Mundo, né? Que Porto Alegre ia ficar no mapa mais marcada, né? Mas muita gente bypass, né? E nós temos toda essa questão da multiculturalidade, das diferentes fontes migratórias, né? Temos um legado ligado com a nossa história da Farroupilha, né? Então nós temos muita coisa bacana. E o Lago Guaíba, né? Agora eu tive umas amigas paulistas que vieram e ficaram no Pontal e disseram, coisa maravilhosa essa vista, né? Mas o que falta para Porto Alegre estourar como um destino turístico no Brasil? Claro que a gente tem melhorado, né? Acho que Porto Alegre nos últimos anos deu uma acordada para o turismo, inclusive segurar aquele turista que vem para Gramado e que antes nem dormia em Porto Alegre, né? Chegava no aeroporto, já pegava uma van ali, um transfer e ia para Gramado. O que tem que fazer? O que falta para Porto Alegre? Eu acho que é exposição, né? Então, infelizmente nós tivemos essa exposição negativa, né? Mas que colocou Porto Alegre no mapa, né? Com as nossas enchentes, né? E de fato, nós temos tantos artistas, né, gaúchos, que a gente se orgulha tanto, né? Então, eu acho que fazer esse vínculo afetivo, né, que é o que eu faço nas minhas viagens. Uma cidade que a base é uma cidade, um estado que é do Érico Veríssimo, do Josué Guimarães, de tantos outros, de músicos. Falta se vender melhor, é isso? Isso. Mostrar o que tem de bom aqui. E nós temos tantas atrações locais, né? Cidade Baixa, Bonfim, né? A Redenção, Mercado Público, que sempre é uma coisa legal, o Centro Histórico, eu sempre, quando tenho meus visitantes internacionais, né? Eu faço passeio tradicional, vamos para o Iberê, pegamos o catamarã de lá até o gasômetro, caminha ali pelo Centro Histórico, que é tão bonito, né? O Marx, o Memorial, o Santander, o Mercado, né? Então, com certeza, é uma cidade que eu visitaria. Bom, eu também, né? Mas é porque, olha, já teve uma tentativa, Capital Nacional do Churrasco. Se tenta fazer pegar, mas não pegou ainda isso no Brasil. Acho que não pegou até agora, não deu certo como se previa. Claro, teve a enchente que travou todos os planos, mas ao mesmo tempo, depois da enchente, tem essa campanha nacional do turismo para trazer o turista de volta para o Rio Grande do Sul, né? Eu acho que falta alguma coisa ainda aí. Claro, teve a história do South Summits, que tem trazido gente também, mas a gente tem um potencial na mão que parece que não sabe aproveitar, assim. E tem uma coisa, às vezes o próprio gaúcho se sabota, né? Sim. O gaúcho é muito crítico, tu não acha? Não sei como é que é, porque tu viajou, conheceu tantas culturas, né? Mas aqui, Porto Alegrense gosta de falar mal da sua cidade, né? Né? Tanto gaúcho quanto brasileiro, né? Que às vezes fala mal das nossas terras, né? Mas eu acho que é tudo um crescimento, né? Então tem que ter todas as forças aliadas, né? Então tem tanto dos órgãos de turismo
quanto os órgãos públicos, né, de dar maior visibilidade. Né. Eu acho que as séries, né, que foram filmadas aqui já deveriam nos vender também, né? Pois é, né? Então, resgatar mais algumas desses filmes, produções locais, né, mostrando a cidade, né? Mas eu acho que sim, eu acho que de qualquer maneira sim. Quem vem para o Rio Grande do Sul não vem para Gramado, Canela, ele tem que vir para Porto Alegre, ter como gateway de entrada e de saída. E também quem vai para Gramado tem que ir para os canyons, né? Então é uma semaninha que eu monto normalmente para os meus amigos de fora que vêm, que vai para a região italiana, faz o Vale dos Vinhedos, passa por Caxias, vem a Gramado, Três Coroas, né? Depois vai para o Itambezinho, desce a serra e volta para Porto Alegre. Olha aí, né? que roteiro, hein? Né? Fantástico. Mas vem muita gente fora aqui que tu eu tenho muitos amigos de fora, então sempre que vem visitar eu faço o circuitinho highlights do Rio Grande do Sul. E pegando toda essa tua experiência, o que mudou no turismo, hein? De lá dos anos 80, quando tu começou a viajar para hoje? Hoje... A gente vê, desculpa eu te interromper, mas assim, a gente tem visto, sei lá, Barcelona, várias cidades na Europa dizendo turistas vão para casa, né? Go home. Tem uma coisa meio que parece que chegou num ponto que as cidades não estão aguentando e tal. Eu acho que isso tem a ver com a tua resposta, mas enfim, o que mudou? Então, depois da pandemia, né, vários lugares que ficaram fechados, né, hoje eles estão com visitantes, né? E que para o visitante local incomoda seu dia a dia, né? E mesmo nós como viajantes, sempre que eu lanço meus Grand Tours, acompanho 4 Grand Tours por ano, né? Então eu sempre escolho janelas em que ainda está a temperatura ideal, mas não está na alta temporada, nem na baixa, né? Fugir do verão europeu e tal, aquelas coisas. De forma a escapar desses bolsões onde fica tudo inviável, né? Porque também é ruim pro turista, né? Tu chegar num lugar que não consegue nem caminhar, nem curtir o lugar, né? E eu sempre busco também destinos diferentes. Os teus destinos são bem diferentes, isso é outra coisa, que é característica tua, né? Chega antes, né? Então agora a semana que vem eu estou indo para Botswana e Zimbábue, a convite, né, da And Beyond, que é uma empresa dos melhores lodges africanos, para conhecer e para posteriormente levar grupos. Daí em fevereiro a Península Arábica, né, onde para a maior parte dos meus que me acompanham vai ser um pequeno grupo de 6 viajantes, né, que complementa as viagens que que já fizeram antes, né, já tinham ido para o Egito, para a Jordânia, né, e daí complemento com a Península Arábica. Em maio vai ser a Puglia, que já está nessa região da Itália, que é o Salto da Bota, né? Lá embaixo, tá. Que já é um destino né, há alguns anos, mas ainda vão estar indo numa época legal, vão estar indo em maio para lá. A gastronomia é bar, é o Berobello com os trules, que é uma formações construtivas diferentes, Matera, que é uma cidade troglodita, Lecce, que é uma grande cidade barroca, e o mar maravilhoso da Puglia. Depois tem a Grécia, com o Francisco Marshall, né, fazendo todo o Peloponeso e as ilhas. Em junho eu levo um grupo para Tanzânia. Nossa! Então, os grandes parques do Serengeti, Ngorongoro, Lake Manyara, né? Daí, em julho, levo um grupo para a Amazônia, né? Então, navegando pelo Rio Negro, pelo Iberostar, que vai ser muito legal. Em agosto os fiordes noruegueses, né? Então a gente vai para Estocolmo, Oslo, depois sobe pelos fiordes até Tromsø. Que tem o melhor lugar do mundo, dizem, para assistir a aurora boreal. Exato, mas não nessa época a gente vai, que é julho, né? Mas no inverno é a melhor, o Tromsø é onde tem mais estrutura, né? E daí no ano que vem é Filipinas, navegando pelo Sena, Indonésia, né? Em termos de planejamento, já tenho tudo planejado até 2031. Meu Deus! Tá, então se tudo der certo, quantos países tu vai ter conhecido até o fim? Em 2031 eu quero ter completado os 198 países que estão registrados na lista da ONU. Isso não dá Guinness Book, não?
Não, porque já fizeram, né? Talvez todos os países. Talvez o gaúcho aqui seja primeiro, né? Vamos fazer o Guinness gaúcho. Mas vai ser bem legal. Então, entre países que eu vou levar pessoas, entre países que eu vou com a Helena, minha filha, e países que eu vou sozinho, que vai ser mais jogo duro, né? Então, tá aí tudo planejado. Porque o que está faltando é a África, né? Então, a África tem 54 nações. Eu já conheço 20, então faltam 30, que é bem o centro da África, do Chad, República Centro-Africana, Congo, Gabão, né? E depois tem um que é bem fácil de completar, Juliana, que vai ser umas ilhas no Pacífico, que são nações, Vanuatu, Tonga, Fiji. Isso aí vai ser fácil de fazer, daqui uns 2 anos eu faço. Então, com isso, vou atingir minha meta. Muito legal, nossa. E, assim, para quem está nos vendo, ouvindo, qual destino vai bombar em 2025 no Brasil e no mundo? Tu tem uma projeção, assim? O que vai ser o grande... Porque sempre tem, né? Um queridinho da estação, da temporada, Sim. sei lá. O norte do Brasil, né? Então, seja a Amazônia, Alter do Chão, né? Eu acho que é o grande destino. Eu continuo encantado com o Pantanal, né? Então, sim. sempre com naturezas que só temos nós aqui nesse formato, né? Em termos de Europa, a Puglia é um desses destinos, né? E os Bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, tem muitas atrações que eu acho que é novidade. Islândia continua sendo novidade, né? Na África, né, reforçar todos esses destinos de safari, Botswana, Namíbia, Quênia, Tanzânia, né? Um país que sempre é legal de visitar, e vocês ouvintes que ainda não foram, coloquem na sua wish list, é a Costa Rica, na América Central, né? Parques nacionais, praias, montanhas, vulcões. Então, esses são alguns desses destinos que eu aconselho. Agora tem que torcer para o dólar baixar um pouquinho, né? Tá meio difícil, né? E eu aconselho também muito, a Trip and Travel nasceu com programas de intercâmbio, né? Então, Malta é um destino para estudar inglês que é muito legal, né? Então, tem desde os programas Young, né? Agora, em julho, nós temos um programa para a Inglaterra, ficando na Bell School de Cambridge, que é muito legal, que é de 12 a 16 anos, né? Que é normalmente a primeira experiência, fica-se 2 semanas, com acompanhamento desde Porto Alegre, que é muito legal. Por que eu acho bacana fazer um programa de intercâmbio? Que é uma imersão onde em algumas cidades do mundo onde tu que estudou ou vai estudar, elas ficam dentro da tua história de vida, né? Então, Vancouver, Sydney, Cidade do Cabo, Nova York, São Francisco, Paris, né? Então, o intercâmbio pode ser em qualquer idioma, né? Das maiores. Então, é muito legal porque tu desenvolve o idioma, cria vínculo com amigos de todo mundo que estão ali estudando e com aquela cidade, que eu acho muito legal. Então, dentro da Trip Travel, nós temos essas 3 áreas. A área de intercâmbio, a área de turismo em geral, e também uma área de turismo diferenciado. Nós fazemos parte de uma rede que se chama Takumi, que são as melhores agências, selecionadas como as melhores agências do mundo. Então, ali os hotéis mais diferenciados, experiências únicas, né? Então, com esse leque ali, a gente tenta buscar... E tem opção para todo gosto, para todo bolso, exatamente, quer dizer, né? Tem então, desde esse aí, aí tem que ter grana, né? Para ir nesses selecionados aí, mas dá para fazer algo mais... Isso, então econômico. Tem desde do turismo jovem, né, até o turismo super exclusivo, né? E o que eu acho mais importante é sempre a gente... E o que mudou ao longo desses 30 anos... Hoje em dia, um agente não é mais um vendedor de passagem, porque passagem, hotel, tu pode diretamente nas plataformas, né? O nosso papel é curadoria, né? Então, nós como profissionais do turismo, nós fazemos curadoria em viagens. Ou seja, vou conversar com a Juliana, vou entender teus desejos, o que
que tu já fez, o que tu gostaria de fazer e construir junto esse projeto, né? E normalmente é um projeto de vários anos, né? Que isso? Isso eu não consigo fazer agora. Ok, então vamos colocar isso para que 2 anos vamos fazer o que a gente consegue fazer hoje, né? Então, perfeito, é isso aí, tem toda a razão. Então é isso, Mudou, da mesma maneira que a gente vai no médico, ter nosso consultor de style, né? O consultor de viagens é isso, é um grande conhecedor de todas as variáveis para dar a melhor solução. Porque navegar cansa, né? Então, tu pesquisar um monte de variáveis, né? Mesmo a inteligência artificial aí, quantas enganadas a gente leva, né? Então, pois é, né? Então, conversar com alguém que é especialista, seja pelas experiências próprias ou de terceiros, não né? Não substitui a inteligência artificial, não. Exatamente. Né? Aí eu queria terminar com a minha camisa. Tá? Então, esse é o Iguicha. Tá. Então, em novembro, eu fui para Ruanda, na Montanha dos Gorilas, daquele filme A Montanha dos Gorilas, com a Diane Fossey, de muitos anos atrás. É um parque nacional onde só 96 pessoas por dia podem entrar para visitar uma das famílias. E eu visitei a família do Iguicha, que era um gorila, silverback, ou seja, alfa, né? E eles tinham uma família de 35 membros, né? Então, durante 1 hora, tu fica ali observando e convivendo a vida como ela é no meio. Se levou 1 hora de jipe até um lugar, depois 2 horas caminhando, para no meio da floresta se defrontar ali com os iguichas. Então, foi muito legal. Então, essa foi a experiência de Ruanda. Em Burundi, eu fui no Lake Tanganyika, que era onde se encontraram 2 grandes exploradores do século XIX, que eram o Livingstone e o Stanley. Em Uganda, o Lake Victoria, que era a fonte do Nilo, né? Então, os grandes exploradores do século XIX, que foram atrás, o Richard Burton, o Steve, de onde que era a fonte do Nilo, descobriram no Lake Victoria. E na Tanzânia, então, toda a questão da vida animal, né? Então, em cada viagem a gente aprende tanto, né? Não tenho dúvida. Então, nossa, viajar é bom demais. Beto Conte, muito obrigado. Prazer ter te recebido aqui. Eu espero, o que eu mais desejo, que 2025 seja um ano de muitas viagens para todo mundo, porque é muito bom viajar. É isso aí, Juliana. Então, um abraço e a todos aqui os ouvintes, né? E quem nos vê também, né? Porque também agora é moderno, o negócio aqui não é só som, não. É multiplataforma, né? Muito obrigado, tá? E você sempre volta diferente de uma viagem. Sempre. Fique atento. Sempre volta. Beijo. Tchau. Beijo pra vocês também.